Pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais uma aula referente à virologia, que é o nosso estudo dos vírus. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos de estudo, mais vídeos, se inscreve no canal e deixa o seu joinha. Então vamos ao que interessa. Dentro do conteúdo de virologia, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o adenovírus. O que é esse adenovírus? Os adenovírus, eles são aí mais um grupo específico onde a gente vai destacar aí as suas características. Primeiro, existem cerca aí de 100 sorotipos desse grupo. Porém, geralmente se destaca em especial 7 sorotipos. Por que seriam esses 7 sorotipos os mais patogênicos ao nosso corpo humano, à espécie humana? Então, dentro dos 100, nós destacamos 7. Lembrando que esses adenovírus, eles pertencem à família Adenoviridae, esse nome meio estranho aí. Agora, entre as suas características, nós podemos dizer que ele realmente é muito patógeno ao corpo humano. Lembrando que eles são aí um grupo de vírus que não possui uma cápsula, não possui também o seu envoltório. E também ele vai ser muito resistente. Resistente em que sentido? Ele é resistente tanto a um meio ácido. O que a gente pode citar que é um meio ácido? O estômago. Quando esse vírus chega ali ao estômago, ele não vai sofrer, ele não vai ser destruído, porque ele tem essa resiliência para um meio ácido. Agora, ele também tem certa resiliência e resistência a detergentes, então ele não vai sofrer destruição a um detergente, muito menos ainda ao ressecamento. Ou seja, se um ambiente estar ali ressecado, ele consegue resistir também. Quanto ao material genético desse vírus, nós podemos dizer que é um DNA linear de fita dupla. E também podemos ainda ressaltar que ele tem uma simetria icosaédrica. Agora, se ele apresenta toda essa resistência, claramente ele vai ser mais difícil de ser eliminado, ou seja, do nosso organismo estar ali eliminando esse vírus. Então ele apresenta essas características. O que a gente pode ressaltar ainda é referente à replicação desse vírus. Como que ela ocorre? Primeiro, esse vírus ele precisa entrar em contato com a célula do hospedeiro, ou seja, nós temos ali a célula do hospedeiro e temos o vírus. Esse vírus ele apresenta ali proteínas que estão envolvendo esse vírus. E ele vai chegar e vai se ligar aos receptores da célula hospedeira. Quando ele se liga, ele faz aí essa ligação entre vírus e célula do hospedeiro, o que vai acontecer é que ele adentra a essa célula. Quando ele adentra a célula, basicamente o que vai acontecer é a formação de um endossoma. Esse endossoma, ele envolve o vírus. Só que esse vírus, esse adenovírus, ele consegue romper esse endossoma e vai ficar livre ali no citoplasma dessa célula. E claramente, quando ele rompe esse endossoma, ele consegue ainda liberar outras substâncias. Substâncias como proteínas e fibras de toxinas, que causam aí destruição das organelas das células e também prejudica a célula de todas as formas. Agora, esse vírus ele vai mirar em especial ao núcleo. Por quê? Porque quando ele chega ao núcleo, o que ele vai causar é tomar totalmente a célula. Que sentido? Esse vírus, ao entrar no núcleo, o que ele faz é fazer com que o seu material genético, o seu DNA viral, seja replicado pela célula hospedeira. Ou seja, essa célula já não trabalha para o indivíduo, ou seja, para o corpo humano, mas sim para o vírus. Olha só que interessante. Então,
esse vírus consegue controlar a célula. E toda vez que essa célula se replicar, claramente ela vai estar replicando o quê? O material genético do vírus. Quanto à patogenicidade do adenovírus, nós podemos dizer que ele vai causar danos em várias partes do nosso corpo. Ele pode causar danos ali no sistema respiratório, causando inflamações e lesões nesse trato respiratório, mas também pode causar problemas ali no trato gastrointestinal, causando, por exemplo, gastroenterites, diarreias e também até problemas na conjuntiva ali com uma inflamação lítica latente. Então, basicamente seria um vírus realmente patogênico ao nosso organismo. Agora, e a transmissão? Outro ponto importante é como ele vai se transmitir. Claramente, a gente sabe que existe uma pessoa que está contaminada, um hospedeiro. Esse hospedeiro contaminado, ele consegue transmitir para outra pessoa que não possui o vírus. E como ele faz isso? Pode ser por aerosóis, principalmente ali em locais com muita gente. Creches, escolas, igrejas, estações de metrô. Então, onde tem pessoas, aquela pessoa contaminada no meio dessas pessoas vai contaminá-las. Agora, também existe a contaminação fecal-oral. Essa via seria ali por meio de alimentos contaminados ali, ou a pessoa leva a mão à boca. Claramente seria outra via de contaminação. Porém, nós podemos ressaltar que crianças menores ali de 14 anos, idosos e imunodeprimidos, que são aquelas pessoas que têm a sua imunidade deficitária, elas são aquele alvo do vírus mais suscetíveis, mais fáceis de adquirir essa inflamação, essa infecção viral pelo adenovírus. Já puxando agora para a histologia, indo para o microscópio, a gente pode observar que esse vírus ele causa uma inclusão intranuclear. Essa inclusão intranuclear ela é densa e central, porém ela não causa uma citomegalia. O que seria isso? Um aumento dessa célula. Então, basicamente, no laboratório, a gente vê a nível histológico, ali nos tecidos, a presença desse vírus causando essa inclusão dentro do núcleo, ou seja, uma inclusão intranuclear densa e central. E as manifestações clínicas? As manifestações clínicas, elas vão variar de acordo onde esse vírus irá se instalar. Ou seja, dependendo de onde o vírus, o adenovírus, irá em algum órgão ou algum sistema do corpo, vai variar a sua manifestação clínica. Ele pode causar faringite, pode causar conjuntivites, gastroenterites, como a gente já citou, diarreia. Então, ele varia a sua manifestação clínica de acordo ao local, ao órgão onde ele se instalou. E também a gente pode citar aí o trato respiratório. O que ele causa, por exemplo? Tosse, congestão nasal, a pessoa vai estar ali, ó, sempre escorrendo o nariz, ó, tossindo. A pessoa também vai estar ali toda hora com aquele estado febril. Claro, a temperatura ali, o corpo está tentando reagir a esse vírus. Então, febre, coriza, calafrios, mal-estar, dor no corpo. Então, a pessoa vai ter todos esse quadro aí inflamatório devido à invasão desse vírus. Então, basicamente, isso vai variar de acordo onde o vírus vai estar instalado. Agora, a gente não pode ainda esquecer dos imunodeprimidos, das crianças e idosos, em especial os imunodeprimidos, que são aqueles que não conseguem ali ter uma produção de células de defesa adequada, ou estão com o seu sistema imunológico fraquinho, não está funcionando. E o que acontece? Um simples quadro respiratório por esse adenovírus pode evoluir até para uma pneumonia.
Claro, o sistema imunológico ali não está funcionando. Então essa pessoa vai sofrer bastante, vai sofrer quadros ali que podem ser desagradáveis ou muito piores. E também até quadros hepáticos, dependendo do paciente e aonde o vírus se instalar, como já citamos. E o diagnóstico? O diagnóstico ele pode ser realizado aí por várias formas. Primeiro, por meio do quadro clínico. Nós analisamos o paciente, os sintomas, o que ele está sentindo, o estilo de vida, por onde ele anda, o que ele faz. Então a gente faz um histórico, uma anamnese nesse paciente. E a gente vai acabar descobrindo. Pode ser ali alimentação, que a gente viu via fecal oral, pode ser aerosóis, às vezes esse paciente vive ali no meio de muitas pessoas. Então, a gente já viu até por aerosóis. Então, quadro clínico do paciente, o histórico, mas também em meio laboratorial. O que a gente faz? Pode fazer uma identificação de anticorpos, um imunoensaio. A gente, claro que os anticorpos eles vêm ali de uma forma um pouco tardia, já ali após um tempo em que o vírus se instalou nesse organismo. Porém, pode-se realizar esse imunoensaio. Outra forma seria uma identificação de sorotipos e também o exame de fezes. Por quê? A gente viu que esse vírus também tem a sua via fecal oral, ou seja, por meio das fezes ele também pode ser identificado. E o tratamento? Pois é, não existe um tratamento específico para adenovírus. Até hoje, 2018, não existe. Mas o que a gente pode fazer? Fazer um tratamento sintomático desse paciente. Em que sentido? Por exemplo, o paciente está ali com febre, que a gente citou, está com congestão nasal. Vou dar ali algum medicamento que auxilie esse paciente com a febre, reduzindo esse pico febril. Posso ajudar nessa congestão nasal. Então, medicamentos que apenas tratam os sintomas e não o problema em si. Agora, podemos prevenir. Se eu sei que esse vírus ele vai estar ali sendo transmitido fecal-oral, eu cuido do meu alimento, a higiene. O alimento deve ser higienizado. Mãos sempre devem ser limpas, que a gente sempre fala no dia a dia. Então, botar essas práticas de higiene em prática e também a vacinação pode ser um bom caminho para evitar esse vírus. Então, pessoal, com isso, fizemos mais um resuminho. Se eu te ajudei, deixe o seu joinha e se inscreve no canal. Valeu?